Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 11, capítulo 13. O que significa vítima? Esta manhã, o Padre G ofereceu-se vítima a Nosso Senhor. E eu estava pedindo e oferecendo-o para que o aceitasse. E meu amável Jesus me disse. Então, o Padre G aqui, que ela não falou quem que é, estava se oferecendo para Deus como vítima e ela estava intercedendo por esse padre, né, pelo pedido desse padre, oferecendo para Jesus, né, como vítima, que era o que o padre queria. Então, aí Jesus veio. Minha filha, eu aceito de bom grado. Então, Jesus aceitou. Diga-lhe que sua vida não será mais a sua, mas a minha. Aliás, escolho-o vítima da minha vida oculta. Então, minha vida oculta foi vítima de todo o interior do homem, assim que deu satisfação pelos pensamentos, desejos, tendências, afetos maus. Então, Jesus ele ficou a vida dele inteira como a vida oculta dele, é a vida, aquela que a gente, acho que na vida íntima a gente sabe, né, pelo livro A Vida Íntima de Jesus, que Jesus ficava, né, o tempo todo se oferecendo a Deus e reparando, né, os pecados, pensamentos, tudo que o homem fez, né, na vida dele. Então essa foi a vida de Jesus, né? Foi essa vítima, Jesus foi vítima, né? Porque ele ficou intercedendo, reparando e se oferecendo ao Pai, né, por nós. Então, santificando, né, todas as ações do homem, né? Tudo o que o homem faz exteriormente não é outra coisa que o desabafo de seu interior. E se tanto mal se vê no exterior, o que será do interior? Assim, muito me custou refazer o interior do homem. Basta dizer que nisso empreguei a prolixidade de 30 anos. Olha, então foi aquela. Jesus está falando aqui da vida dele até os 30 anos, antes da vida pública. Ele ficou 30 anos reparando o interior do homem, né? O meu pensamento, o bater do meu coração, o respiro, os desejos, estavam sempre dedicados a correr para o pensamento. O bater do coração, o respiro, o desejo do homem para repará-los, para santificá-los e para dar satisfação por eles. É assim como escolho a ele vítima para esse ponto de minha vida oculta. Então ele vai ser vítima, né? Ele escolheu esse padre para reparar, né, santificar, assim como Jesus ocultamente, né? Esse ele ia ser vítima oculta, né? Externamente as pessoas não ia ver nada nele, né? Então ele ia ver coisas nele, ele ia ter que reparar como Jesus. E no livro que a gente vê, né, Vida Íntima de Jesus, Jesus, ele lá tá bem narrado, né, essa vida oculta de Jesus, né? Então, a gente que quiser ler ele, tem os PDFs, né, para ver essa vida de Jesus. Então, eu quero todo o seu interior unido comigo e oferecido a mim, para me dar satisfação pelo interior malvado das outras criaturas. E muito a propósito o escolho para isto, pois sendo ele sacerdote, conhece mais que os demais o interior das almas, a lama, a podridão que há dentro delas. E por isso pode conhecer melhor quanto me custou este meu estado de vítima,
no qual quero que tome parte, e não só ele, mas também os demais que ele conhece e trata. Minha filha, diga-lhe que lhe faça uma grande graça, aceitando-o como vítima, porque fazer-se vítima não é outra coisa que um segundo batismo, mas sim mais que o batismo, porque se trata de ressurgir em minha própria vida, e devendo a vítima viver comigo e de mim, me é necessário lavar de toda mancha, dando-lhe um novo batismo e reafirmá-la na graça, para poder admiti-la a viver comigo. Assim que de agora em diante tudo o que ele faça, não dirá que é coisa sua, senão minha. Assim que se reza, se fala, se obra, dirá que são coisas minhas. Então, estou entendendo aqui que é a vítima é igual a gente, né? Porque ele está falando assim, ó, assim, então ele dirá que tudo é coisa minha, que se ele se reza, se ele fala, se ele trabalha, né? Eu não sei, entendi que como admitindo ele ocultamente com uma vida na divina vontade, né? Não sei, assim, é o que eu entendi aqui. Depois disso, parecia que Jesus olhava em torno de mim e lhe disse: Que vês, ó Jesus? Porque igual o Santo Aníbal, né? Ele foi para o céu com essa graça, né, da divina vontade. Não sei aqui, não entendi muito. Vamos ver se Jesus fala mais alguma coisa. Não estamos sozinhos? E ele? Não, há outras pessoas, e eu as atraio em torno de você para tê-las mais estreitas comigo. E eu, você as ama muito? E ele, sim, mas gostaria mais desenvoltas, mais confiantes, mais audazes e mais íntimas comigo, sem nenhum pensamento delas mesmas, porque devem saber que as vítimas não são mais donas delas mesmas. De outra maneira, anulam o estado de vítima. Então, a vítima, ela é de Jesus, né? Se ela não for toda de Jesus, ela não é vítima. Então eu, tendo um pouco de tosse, disse-lhe: Jesus, faz-me morrer de tuberculose. Em breve, faz-me ir, leva-me contigo. Ai, olha, Luísa, faz morrer. E Jesus, não me faça ver que fica descontente, pois assim eu sofro. Sim, vais morrer de tuberculose, mas ainda falta um pouco. E se não morreres de tuberculose corporal, vais morrer de tuberculose. Ah, não saias da minha vontade, porque a minha vontade será o teu paraíso. Antes o paraíso do meu querer, por quantos dias estiverem na terra, outros tantos paraísos te darei no céu. Ao final aqui eu entendi que, ó, por quantos dias, né, vivendo na vontade de Jesus, por quantos dias estiverem na terra, outros tantos paraísos darei no céu. Então, a Luísa aqui estava no volume 11 ainda, né? Morreu muito tempo depois. Ontem eu assisti um filme, não lembro o nome. É a história de um ex-lutador de boxe que virou padre, sabe? E foi assim uma história, vale a pena, só esqueci o nome do filme. A luta pela, ai meu Deus, luta pela fé. E ele teve uma vida, uma infância muito conturbada, né, do pai, mãe, essas coisas. E aí ele lutador de boxe, ele não, aí ele teve que parar de lutar, porque ele começou a ter uma infecção. Aí depois ele foi para uma cidade maior trabalhar, não lembro. E ele, nossa, ele nem acreditava em Deus, nada dessas coisas, nem era batizado. Aí ele estava trabalhando num açougue e entrou uma moça. E a moça era muito católica. E aí ele se interessou pela moça. E a moça deixou lá no açougue, tipo, um papel, assim, convidando para ir na igreja e tal, né?
E aí ele foi na igreja só por causa da moça, né? Ele queria namorar aquela moça. E, e aí até que ele começou a ir na igreja só por causa da moça. Ele escutava as coisas lá, mas ele nem, nossa, ele nem sabia de nada. E aí ele foi batizado, mas tudo por causa da moça, nem era conversão, assim, sabe? E aí ele bebia também, ele já tinha sido preso por alcoolismo, essas coisas, né? Aí um dia, numa noite, ele estava no bar de costume que ele bebia, e aí sentou do lado dele, assim, Jesus, mas ele nem reconheceu, só que pareceu, assim, que era uma pessoa, assim, Jesus, como uma pessoa, né, mais cabelo mais comprido e tal, mas ele nem reconheceu. Aí Jesus deu uns conselhos para ele e falou para ele que ele ia ter mais uma chance, e que não era para ele dirigir, né, ele estava de moto, não era para ele dirigir, e ele saiu e foi dirigir, né, ele não, assim, nem escutou, né, o conselho. E ele sofreu um acidente daí, com essa moto. Bateu a cabeça, tudo. E aí Nossa Senhora veio na hora ali, falou para ele que ele não ia morrer, né, que ele não ia morrer. Mas daí, a hora que chegou o socorro, ele foi para o hospital com traumatismo craniano e a médica falou que se tivesse alguém para chamar, porque ele não ia viver. Ele estava como se ele estivesse nas últimas. Mas aí aconteceu um milagre. Do nada ele voltou. E quando ele voltou, ele, ele já estava namorando essa moça, né? A moça já gostava dele, tudo. Ele começou a rezar, porque ele ficou, né? Aí ele foi ver quem que era aquela pessoa que estava no bar junto com ele. Daí o cara falou para ele que ele nunca tinha visto aquela pessoa, que só estava aquela noite, né? E a pessoa estava tomando uma coisa, que é Jesus, mas estava tomando água, né? Não estava tomando bebida alcoólica. E aí ele teve essa conversão. E aí ele falou assim: "Ah, eu vou ser padre". Do nada, assim, ninguém acreditava. Ele teve que interromper o namoro com a moça ficou muito triste. E os pais dele muito, nossa, muito, ai, não sei nem explicar, um ambiente assim poluído, sabe? O pai só falava palavrão, porque ele tinha perdido um outro filho, né? Eram dois irmãos. E o irmãozinho dele morreu com 6 anos. Então o pai só amaldiçoava, assim, até ele mesmo. Foi, nossa, muito, muito triste, assim, ó, aquele pai, sabe? E aí ninguém acreditava, porque ele era um menino meio rebelde, assim, também. É, era muita era muito improvável que ele fosse um padre. E ele foi, tentou entrar no seminário, até que ele conseguiu lá que o monsenhor lá, o que cuidava do seminário, aceitasse ele. Aí ele começou, ele falou, não, eu vou ser com muita dificuldade, sabe? Eu vou ser um padre, eu vou ser um padre. E aí ele teve um problema no corpo, né? Teve umas quedas. E quando ele estava no seminário ainda, daí ele descobriu que ele tinha uma doença, disse que era tipo aquela doença ELA, né, que a pessoa é uma degenerativa e vai até a morte, né, não tem cura e ia até a morte. E aí ele começou a perder todos os movimentos dele. E aí ele sofreu muito por causa disso, né, porque ele queria ser padre. Ele era muito determinado nas coisas que ele queria, sabe? E aí, com isso, ele foi ficando paralítico, né? Porque vai paralisando tudo. E aí não aceitaram ele ser padre por causa disso. Aí ele teve que voltar para casa. Mas nesse tempo que ele voltou para casa, aí ele começou a se acertar com o pai, né? Porque ele e o pai dele não se dava bem de jeito nenhum. Era muita briga, muita discórdia. E o pai dele foi um mau pai para ele, muito mau pai para ele. E aí ele falou que ele ia perdoar todo mundo. Ele falou Jesus, ele falou assim, Jesus, ele foi até a cruz só para perdoar tudo, sem ter feito nada para ninguém. Então eu quero ser padre, ele falou para me perdoar,
porque ele queria, assim, na confissão, né, nos confessionários, perdoar tudo. E aí ele foi para casa, daí o pai dele começou a cuidar dele, com a mãe, né, junto. O pai dele teve que ir cuidar dele. E aí eles começaram a se acertar melhor. Aí o pai dele também era alcoólatra, começou a rezar, a frequentar os alcoólatras anônimos. E aí o padre lá que cuidava do seminário conseguiu convencer, né, lá as autoridades, né, da igreja a aceitar ele como padre. E ele foi ser padre, daí ele conseguiu ser padre, né? E aí ele foi tipo uma casa de retiro de padres e lá ele atendia bastante confissão. E aí ele foi indo assim até ele morrer. E ele morreu, né? Porque ele paralisou todo o corpo dele. E aí eu fiquei pensando muito nessa história, né? Agora a gente vendo aí como vítima. Aí eu fiquei pensando muito nessa história, porque eu falei assim, qual que era a lógica, né? Eu falei que Jesus apareceu para ele e falou que ia dar mais uma chance. Aí eu fiquei pensando, nossa Jesus, mas que chance que o Senhor deu para ele. Aí ele falou que ele lá descobriu que ele tinha que ser padre, que o Senhor queria que ele fosse padre, batalhou. Aí no fim ele teve uma doença degenerativa, de morrer logo, um sofrimento. Foi um sofrimento muito grande, sabe? E eu fiquei pensando, falei, meu Deus. Aí lendo aqui, né, foi o jeito, foi a chance que Deus deu para ele, né? Eu fiquei pensando, falei, nossa, ele teve uma vida toda errada. Aí ele teve uma conversão. Aí fiquei pensando, acho que o purgatório dele foi aqui na Terra, com essa doença, e ele se santificou aqui. Conseguiu, assim, conseguiu, né, com essa doença dele como vítima. O pai, a mãe, vocês verem o filme, o pai e a mãe deles era tudo do avesso. Então eu fiquei pensando assim, mais o pai, mais a mãe, né? Aí mais a cidade inteira queria confessar com ele, porque ele entendia as pessoas, né? Pela condição de vida que ele teve no passado, de muito sofrimento, de muita coisa, ele entendia muitas pessoas. Ele no filme até mostra ele indo na cadeia, assim, porque ele entendia o linguajar dos presos, né? Então ele conseguiu atingir também o coração daqueles presos com a palavra de Deus, né? Daí fiquei pensando, falei assim, eu acho que foi essa a chance, né? A chance de ser uma pessoa, assim, uma alma que Jesus elevou, né? Fez milagres através dele, né? Foi isso. Aí eu fiquei pensando agora, eu peguei esse trecho de hoje e ver aqui, né, o padre como vítima. Talvez esse né, esse que é a história de conversão desse padre, quando ele se converteu, ele falou mesmo que ele ia ser de Deus, né? Então, de alguma forma ele se ofereceu, né, como vítima. Aqui esse padre, ele ia ser vítima interiormente, né? Esse ele foi exteriormente também, né? Foi exteriormente, daí, porque ontem eu fui dormir com esse filme na cabeça, eu falei, meu Deus, eu fiquei assim tão comovida com o filme. E aí lendo o trecho de hoje, né? Aí as respostas, né? Que ele foi uma vítima, né? Ele deve ter se oferecido como vítima. E aí Jesus foi a chance. Ele tinha uma chance e ele aproveitou a chance. Jesus falou para ele: você vai ter uma chance. E ele aproveitou a chance, né? Ele aproveitou a chance de conversão. E ele se ofereceu para Deus. Ele falou que ele ia ser padre, né? Ele falou que ia ser de Deus e que ele não ia voltar atrás. E ele não voltou. Ele não voltou atrás, mesmo com doença, com as coisas tudo controvérsia, né? Com apoio nenhum de ninguém. Ele não tinha apoio de ninguém. Ninguém acreditava nele. Ninguém, pela vida que ele tinha, né, de passado, ninguém acreditava nele. Ninguém. Ele teve que confiar nisso, né, com o interior dele, né? Então, uma história muito bonita e esse trecho veio para eu pensar, né, no filme que eu assisti ontem. Então é isso que eu queria falar. Amém, Fiat.
E no filme, depois que terminou o filme, eu vou completar aqui, ele tem uma fala, né? Que ele falou que a doença só fez ele se humilhar mais e ficar mais perto, que a alma dele. Ele falou muitas coisas bonitas que eu não lembro, assim, sabe? Que o espírito dele se elevou muito por causa da doença. Porque ele falou: eu tive que me humilhar muito por causa dessa doença e ela me deixou muito mais próximo de Deus, né? E ele falou que foi uma graça que ele recebeu, né? Então acho que aqui, né, nesse trecho, Jesus fala: é uma graça. E ele falou: foi uma graça que eu recebi. Ele ficou nervoso, no filme mostra ele nervoso, chorando por causa da doença. Depois, quando não quiseram aceitar ele como padre, ele chorou muito. Ele ficou, aí sim ele caiu, sabe? Mas depois eu estava pensando aqui, né, se ele não tivesse passado por isso, de não ter sido aceito como padre no começo, ele não teria ido embora para casa, ele não teria convivido com o pai dele e o pai dele não teria se convertido, nem o pai nem a mãe, né? E aí foi isso que eu entendi depois, que por causa desse período que ele passou lá na casa com o pai dele, cuidando, tal, o pai dele houve a conversão do pai dele, né? O pai dele teve que cuidar dele. E aí foi o que Deus usou também, né? Ele como vítima, né? Então ele sofreu muito. E aí Deus queria ele como padre, nada ia, né? Nada ia, não ia, nada no mundo ia fazer isso, ele não ser. Tanto que eu não sei como é que fala lá, se é monsenhor, se é bispo, eu não sei o que cuida do seminário lá, conseguiu, né? Conseguiu que aceitasse ele como padre, né? E E aí no final ele fala muito, né, que a doença dele foi uma graça. E ele falou assim que ele falou sobre isso, sabe, que a gente é espírito, né? E aqui é um breve passagem no corpo, né, que a gente tem que passar. Ele falou muita coisa bonita, mas eu não lembro agora. Mas se alguém quiser assistir, né, eu não lembro o nome, se é A Luta pela Fé. Não lembro certinho. Eu acho que é isso, tá? É direção do Mel Gibson. É o Mel Gibson que é direção dele, né? É um filme que fez aí, assim, né? Ele que pegou a história do padre e produziu o filme. Então acho que vale a pena, né? Amém, Fiat.